my dear. Olha isso. Kiss me, my darling. Kiss me, my dog. Be mine tonight. Isso é voz, isso é talento. É tudo que você pode imaginar de boa música é Elvis Presley, tá? Claro, você pode escolher a música que você quiser. Pra mim é Elvis Presley, em primeiro lugar. Segundo, Bruce Springsteen. Muito bem, minha gente, bendita hora começando nessa terça-feira maravilhosa aqui, hein? Ó, o padre hoje nós vamos trilhar alguns caminhos aqui de assuntos, notícias aí muito legal, muito bacana mesmo. Tem umas notícias meio cabeludas também, mas tá tudo certo. Por isso que o padre chama só pessoas aqui, ó, de alto nível para participar com você aqui. Já vou apresentar cada um deles, hein? Ó, vem junto com o padre Marcos, antes de mais nada, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar ele: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Ele é o Senhor e não há outro, viu? Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Bendita hora, hein? Vem cá, deixa o padre mostrar para vocês quem é que tá aqui hoje, ó. Começa por pela minha esquerda e a sua direita aí. Ela que é uma baita de uma psicóloga, né? Maravilhosa, super competente e gosta de rock and roll, hein? A nossa querida Soraya Lopes. Sorainha, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, padre. É sempre um prazer estar com você. Você é muito querida. E o senhor também. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tamo junto sempre, Soraya. É isso aí. Hoje, pela primeira vez aqui no meu programa, pelo menos, tenho a honra de tê-lo aqui, né? Nosso querido doutor Marcelo Cantarelli, que ele é cardiologista. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu irmão mais velho chama Marcelo também. É, doutor Marcelo. Assuntos bons hoje aqui, minha gente. Muito bem. A minha direita e a sua esquerda, ela, né? Patinha. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Hoje descem caixas para arrumar, É, eles não estão tá presos. sendo- Hoje aquela eles estão arrumadinha. presos, eles estão presos. Radialista, produtora, comunicadora, maravilhosa. Patinha, seja Da muito Rádio 9 de bem-vinda. Julho. Rádio 9 de Nós, Julho. né? Nós somos da Rádio Nós 9. somos da Rádio 9. Isso. Nós somos da Rádio 9 de Julho. Exato. E o Rodolfo tá quase, né? Você E o viu que... Rodolfão tava lá viajando, hein? O Padre Coisa Jorge já linda. pediu o telefone dele já. É, Padre Jorge, fica de olho no nosso amigo aqui, hein? E eu também tenho alegria aqui, Patinha, sabe, de ter aqui mais uma vez com a gente. Ele que é psicanalista e mentor, hein? Super competente. Cara maravilhoso, brother do padre, Júnior Silva. Tem pra ninguém. Júnior, tamo junto sempre. Grande Júnior. Ô, gente, olha aí, o padre tá muito bem acompanhado, não tá? Então, olha só. Vamos agora, antes da gente falar da enquete, antes do padre chamar você para participar da enquete, eu queria que vocês participassem um pouquinho do pensamento do dia. Queria ver a opinião de vocês. Vamos dar uma olhada? Solta aí. Felicidade é poder agradecer o dia a dia e a vida. E aí, gente? Felicidade é isso? Poder agradecer o dia e a vida? É? Sempre, Sempre? sempre. Ou a felicidade também ela pode ter outros caminhos também que um ser humano pode entendê-lo também juntamente com esse pensamento. Com esse pensamento também, com certeza. É? A gente busca a felicidade em vários caminhos. Mas eu acho que a primeira felicidade é quando a gente acorda de manhã, pela manhã, e tem mais um dia para viver. Graças a Deus. É? Então eu acho que a felicidade faz parte. É a primeira que a gente tem que agradecer e deve agradecer. E depois a gente vai procurando a felicidade em caminhos e em portas que às vezes a gente bate, às vezes se abrem, às vezes não. Mas nós vamos sempre seguindo em frente. Mas sempre não nos esquecendo de agradecer
o nosso dia a dia e a nossa vida. Muito bem, Soraya aqui colocando o ponto de vista dela como grande psicóloga que ela é. Agora, existe também dentro de um contexto espiritual, da espiritualidade cristã, que a felicidade ela vai um pouco além desta vida aqui, né? Do dia a dia, porque às vezes no dia a dia a gente encontra cada perrengue que vem no nosso encontro, que às vezes é complicado. E às vezes tem pessoas que conseguem encontrar felicidade no seu espiritual, no seu encontro que consegue ter com Deus. E mesmo com os perrengues da vida, né, Patinha? Consegue ser feliz. Consegue ser feliz. Porque que a nossa Soraya colocou também claro, mas também esse pensamento, eu acho que não. Mas Deus vai dando, vamos dizer assim, a força para a gente passar pelas situações difíceis. Quando a porta não se abre, por exemplo, né? A gente pede a Deus, falou, Senhor, por que não abriu? Porque a gente tem esperança de que uma hora vai abrir uma muito melhor para a gente. Então, acho que vai muito além disso. Mas uma coisa que me faz pensar um pouco também, eu acho que talvez para a gente que tenta ter nosso hábito de oração, nem sempre a gente agradece. A gente pede muito mais do que agradece. Deveria agradecer no mesmo nível ou até mais. Até porque mais, né? às vezes a gente esquece, né, de levantar, a gente já está pensando no dia a dia e esquece de agradecer pelo dia, muitas vezes. Muitas vezes, é isso aí. Felicidade são vários campos, né, doutor? Que a gente pode entendê-la. Tem pessoas que tem gente que não é feliz, né? Tem gente que se autodenomina não feliz, né, doutor? Também. E aí, na verdade, a felicidade, acho que teria que ser se a Constituição nossa tivesse apenas uma palavra, né? Seria o direito à felicidade. Se você é feliz, você é pleno, é realizado. E a gente busca realmente a felicidade. E às vezes são coisas simples, né? O que me remeteu a essa frase, me remeteu exatamente à época da pandemia. Nós, como profissionais de saúde, a gente viu de perto, né, o trabalho dentro dos hospitais. E só o fato de a gente dormir, no dia seguinte a gente acordar e fala, cara, eu tô vivo. É o que a Sorainha colocou. Eu tenho meu dia pela frente. Então, assim, a vida é uma bênção e você estar vivo, você tem que, por si só, já estar feliz. Verdade. Então, eu acho que é isso. E a gente tem que buscar em todos os nossos caminhos, as nossas profissões e tudo mais, a nossa felicidade, né? Em pequenas coisas que a gente realiza. Se eu faço bem-estar a alguém, se eu recupero a saúde de alguém, se eu ajudo, por mim, que seja alguma coisa... É um feedback da sua profissão, né? Exatamente, eu estou feliz por isso, né? Que legal. Assim como todos os outros. Isso é bacana, tá vendo? Legal o doutor falar isso aí, né? O Júnior, porque a felicidade... ela depende muito, né? Carlo Acutis, que vai ser santo agora, ele estava com câncer, leucemia, doutor. E ele chegou para a mãezinha dele, que estava angustiada lá, na época dos tratamentos dele. Falou, mãe, fica calma, eu estou feliz. Eu sou um homem, eu sou um menino feliz. Um rapazinho de 15 anos. Porque eu encontrei a vida. Olha só, ele entendia a vida de uma outra maneira. Que era um encontro com o sobrenatural, que é o nosso Deus. E às vezes a gente acaba enxergando a vida de uma forma tão distorcida. Mas se a gente enxergar a vida de uma forma muito mais fácil a gente encontra a felicidade. Verdade. Eu acho que o ser humano ele complica muito às vezes, né? Ao decorrer, a gente sempre coloca o empecilho. Eu acho que e a gente vê isso na vida dos santos. Quanto mais os santos via a vida de uma forma simples, mais eles encontravam a felicidade. E mesmo nos sofrimentos do dia a dia. Exatamente, porque a felicidade ela independe se eu estou sofrendo ou se eu não estou, mas é da forma que eu vejo que eu enxergo a vida, perfeitamente. Né? Talvez a gente tenha que repensar e ver se a gente não está complicando demais a vida, né? Olha, eu gosto muito desse tipo de pensamento. Isso aqui ajuda muito vocês que estão agora nos acompanhando em casa, porque a gente sabe o quanto as pessoas estão numa crise de depressão, baixa estima, e às vezes elas estão tentando achar que simplesmente ou somente aqui a gente encontra a felicidade, claro, ressalvas ao que o doutor, a Sorainha colocou, mas acho que ela vai muito além mesmo, né, Júnior? Um pouquinho, acho que depende muito de cada um, como está administrando a sua vida, tá? Mas olha só, então, legal, vamos ver aqui, ó, dizem que rir é o melhor remédio, mas tem gente que não consegue rir, mas é feliz também, né? Agora, dizem que rir é bom e é remédio. Alguns dias atrás, o Papa Francisco, nosso Papa, ele disse que se reuniu com mais de 100 humoristas. Olha que interessante, né? E de todo mundo, né? Artistas que vieram, humoristas de todo mundo,
E ele afirmou que fazer piadas envolvendo Deus não é uma blasfêmia, desde que seja feita com respeito. Lembrando que a palavra blasfêmia significa insultar a Deus. E a nossa enquete então de hoje quer saber se você acredita que fazer piadas com Deus é blasfêmia, sim ou não, tá? Eu posso dar uma pitada aqui rapidinho? Claro. Seguinte, muita gente faz uma brincadeira, aliás, tem alguns pontos bíblicos, e Deus é a palavra, certo? Então, todas as pessoas envolvidas na Bíblia, ali está se referindo a Deus. Então, por exemplo, muita gente brinca com aquela palavra, por que Pedro não perdoou Jesus, negou Jesus 3 vezes? Fizeram uma piada, porque Jesus curou a sogra dele. Desculpa. Até você riu, tá vendo? Desculpa. Isso não é blasfemar a Deus, tá certo? Então, Pelo amor de Deus, é né? níveis assim que o Papa está falando. Ou, por exemplo, quando Jesus chega diante daquele homem que estava doente, doutor, há 38 anos, na beira de uma piscina. E Jesus chega pro doente que está lá em dores, perto da piscina. Jesus, nosso Senhor, chega para ele e fala assim: homem, queres ser curado? Poxa, meu Deus do céu, eu estou mal aqui, doutor. 38 anos. 38 anos aqui sofrendo com dores, e tu ainda me pergunta se queres ser curado? Então, claro que aí tem todo um pensamento por trás. Então, assim, você saber utilizar, né, Patinha? Sim, com a lei. Porque a gente tem Com essa leveza, fazer uma piadinha. Com alegria, né? É isso que Saudável, o Papa está querendo colocar. Mas vamos lá, não sei. Eu acho que é isso que o Papa está querendo dizer. Foi isso que ele falou. Mas volta pelo Instagram, né? O pessoal vai lá no Instagram, programa Bendita Hora, coloca sim ou não, e no final a gente vê, né? O que o pessoal acha. Mas eu vou dizer, de vez em quando os humoristas aí estão perdendo a mão, né? De vez em quando... Eu acho que é por isso que o Papa se reuniu com os humoristas, para explicar, para dar um recadinho para eles também. Recadinho. Cuidado aí, vai devagar com a dor. Vai devagar com a dor, porque a gente tem que respeitar. Exatamente, desde que não seja uma coisa que ele falou lá, né? Que não seja uma blasfêmia. Mas você vê que o segredo do The Chosen, que as pessoas até se tornou um sucesso no mundo inteiro, é de ver um Jesus bem-humorado. Sim, é verdade. Sim. Né? De ver um Jesus bem-humorado, ronca, um Jesus né? mais humano, né? E a gente vê que é uma série que tomou conta, enchendo salas de cinema para assistir. Verdade, tá todo mundo comentando. Por causa de um Jesus bem-humorado. Bem-humorado, né? É isso. Que legal. Hein, doutor, o que você achou dessa conversa do Papa aí, que ele falou que pode fazer uma piada desse que não cria uma blasfêmia contra a imagem do ser divino que é o nosso Deus. Não, e ele está certo. Eu acho que você ter uma mensagem Alegre, bem-humorada, bem-humorado. leve, feliz, isso ajuda tudo. Eu acho, inclusive, até em missão de evangelização. Né? Quando Jesus diz, vinde a minhas criancinhas, tá certo? Você fala, cara, eu não imagino um cara chato, mal-humorado, as crianças querendo chegar perto. Pois é. Então, eu acho que ser leve, né? Eu acho que você ter alegria, né? Encontrar alegria. Isso acho que é importante. Para tudo, né? É importante. É para né? tudo. É isso aí. Padre Léo, que saudade do senhor, hein? O senhor falava do evangelho com tanta alegria, né? É verdade, como aquele ele era mineiro. maravilhoso. E contava né? muita história. Contava boa, muita história divertida. engraçada. Muito bem, vamos lá. Vamos à primeira notícia. Eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês. Vou soltar aqui na mesa. É o seguinte, ó. Não se irrite. Raiva recorrente eleva risco de doenças cardiovasculares. Pela primeira vez, estudo aponta que sentimento está ligado a danos em vasos sanguíneos, fator de risco para ataque cardíaco e AVC. Olha, doutor, eu já tive bastante raiva também, tenho, às vezes me dá um pouco de raiva, mas já está diagnosticado mesmo que recorrente raiva, toda hora você está meio com raiva, está excedendo demais, leva um risco aí para doenças cardiovasculares? Já. Não só a raiva, né? Então, dentre alguns sentimentos, tristeza, são fatores preditores de doença cardiovascular, ou seja, que pode desencadear a doença cardiovascular. Quando a gente fala doença cardiovascular, é infarto e derrame. Tá. Se você somar as duas, é a maior causa de morte no planeta Terra, certo? E o Brasil não é diferente. Então, a raiva, o rancor, o ódio,
são sentimentos que trazem alterações ruins. Para você ter uma ideia, são sentimentos que elevam a pressão arterial, elevam a frequência cardíaca, promovem construção dos vasos, e se a pessoa tem principalmente outros fatores preditores, que são fatores de risco, como a pressão alta, diabetes, colesterol, né? Até o estresse do dia a dia, obesidade, a vida sedentária, a herança genética, ou seja, ele tem um risco aumentado de ter isso. Então, hoje a cardiologia, ela trabalha também a espiritualidade. Diferente da religiosidade, mas a espiritualidade buscando sentimentos como o perdão, como a compaixão, a serenidade, a alegria. Isso, comprovadamente, você reduz evento cardiovascular. Recentemente, agora no início do ano, em março, no Congresso Americano de Cardiologia, foi apresentado um estudo dos pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, tá certo? A doutora Marilinha Teixeira, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde pela primeira vez em solo brasileiro, constatou-se que se você faz conjuntamente ao tratamento, mas você dá um apoio espiritual para a pessoa, com mensagens de motivação, tá certo? E isso foi feito por mensagens telefônicas, né? Por aplicativos. As pessoas que receberam esse apoio, comparado com as pessoas que não receberam esse apoio, elas tiveram um decréscimo de 7 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Ou seja, houve uma queda da pressão arterial sem tomar um remédio a mais. E a gente sabe que 5 milímetros de queda na pressão arterial, na pressão máxima, isso diminui em 5% a mortalidade. Se você cair 10, é 10% de redução de mortalidade, e é por isso que a gente tem que controlar a pressão. Então, assim, foi um estudo simples, mas foi apresentado no principal congresso, um dos principais congressos de cardiologia do mundo, e contestam exatamente isso. Quer dizer, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje, ela tem os seus departamentos de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de cardiologia intervencionista, qual eu faço parte, mas hoje existe um departamento de espiritualidade, e com diretrizes todas baseadas em grandes estudos como esse, em que no controle das emoções, dos sentimentos, né, e da espiritualidade, você tem benefícios no tratamento de diferentes pacientes. Não faz muito tempo que o rezar, o orar, o clamar e ter uma vida espiritual, ela ajudava muitos doentes aos seus tratamentos, às suas recuperações. A própria ciência, ela comprovou isso daí, né? Agora tem um adendo também aí, viu, gente? É o seguinte, por que o povo está tão nervoso, com raiva assim, Soraya? Está acontecendo que o pós-Covid, pode reparar, esse período da pós-Covid, entre aspas, o ser humano está com uma pressão de raiva. Você percebe isso no dia a dia, no trânsito, na hora que você vai lhe comprar alguma coisa. O que está acontecendo, Soraya? Eu sempre digo o seguinte, o Covid serviu para que nós mostrássemos o pior do nosso melhor. O pior do nosso melhor? O pior do nosso... O melhor do nosso pior. O melhor do nosso pior. Sabe por quê? Por quê? Porque nós tínhamos, por exemplo, durante a Covid, nós tínhamos aquela mansidão, estava tudo certo. Nós olhávamos, por exemplo, para o pôr do sol. Nós falávamos, nossa, que pôr do sol maravilhoso. Nunca tinha visto, porque ninguém olhava. Porque o pôr do sol sempre esteve lá. Sim. E os pôres do sol do outono são os mais lindos. São mais bonitos mesmo. E aí, todas as pessoas achavam que essa reclusão fosse fazer com que nós prestássemos mais solidariedade, prestássemos atenção ao mundo, à natureza, o mundo, a criação. Olha as borboletas, olha. Aí nós fomos obrigados a voltar à nossa rotina. E aí o que aconteceu? O ser humano olhou um para o outro e falou assim, bom, você não é meu amigo. Eu vou pensar em mim, porque eu quase morri. Eu quase morri. Foi a minha vida que quase foi embora. E muitos que eu amo foram embora também. Também. E aí, parece que existe uma culpa generalizada. Parece que há uma culpa. Ah, você pegou Covid, então eu quero que você se distancie. Então, por isso, me perdoa. Nós mostramos realmente o melhor
do nosso pior. Porque nisso tudo, nessa história toda, nós ficamos mais egoístas, mais egocêntricos. Nunca se fez tantos procedimentos estéticos, se esqueceram da saúde. O doutor está aqui e sabe disso. Nos últimos tempos? Nesses últimos tempos pós-Covid, as pessoas que tinham, parece que um dinheiro guardado, alguma forma de... começaram a gastar de uma forma intempestiva, parece que o mundo realmente vai acabar, daqui mas a eu pouco quero de novo. acabar bem. Eu não quero acabar em casa com os meus filhos acabando comendo iFood o tempo todo e eu aguentando a minha o família. egoísmo ficou cada vez mais Maior. latente na vida do ser humano pós o Covid. Então, está levando a raiva que está levando muita gente a quase doenças fatais como problema. Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde reconhece o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E só falando que o doutor teve, a minha esposa recentemente, por causa de uma crise de ansiedade, ela teve uma hemorragia grave e que se demorasse mais de 10 minutos para chegar no hospital, eu tinha perdendo mais de 1 litro de sangue. Teve que ir para o centro cirúrgico correndo. E essa correria que a gente está, né, padre? As redes sociais, aquela coisa de ficar no feed, vendo a vida das pessoas sem observar, tem feito as pessoas observar menos os outros, acabar ficando mais egocêntricas, como você próprio disse, e a gente realmente não observar mais a vida e ficar irritado, tudo irrita, tudo uma tolerância zero. A gente viu uma notícia recentemente que um cara, numa briga de trânsito, ele tirou uma arma e atirou no carro de uma senhora. Mas aí entra um pouco do que você falou, né, padrezinho, na homilia de domingo, que a gente vai vivendo os nossos sentimentos e os nossos impulsos e a vida do jeito que eu quero, porque eu quero o melhor para mim, e aí eu não tenho essa coisa do espiritual que faz toda a diferença na minha vida, até na minha saúde. E aí, como é que a gente faz essa transição, né? É na oração que eu vou fazer essa transição de realmente olhar mais para mim, de perceber que eu estou mais irritada, de perceber que eu preciso cuidar mais da minha saúde, de perceber que eu estou muito ansioso. É nessa hora também que a gente a gente está no nosso momento para que Deus vai nos ajudando a controlar esses impulsos, né? Esses impulsos que podem ser fatais aí. Pois é. Mas fatal também pode ser se você não fizer uso de um suplemento como esse que eu vou contar para vocês aqui. Pode ser fatal, hein, doutor? Porque eu levei um susto, doutor. O senhor tem que saber. O senhor acho que ainda mesmo não sabia disso. Doutor Marcelo, eu gosto de fazer ginástica. Fui fazer um agachamento outro dia aí, meu joelho direito deu estalo. Falei, já era, minha carreira toda. Porque tem outra notícia aqui, e a Patinha tá louca também para falar dela. Falar dela? Da notícia. Da notícia. Da notícia. Não, tudo bem, né? Da notícia. Vamos ver? Ó, saúde mental e infância. Psicanalista alerta a importância de cuidar dos pequenos. Segundo o psicanalista, os cuidados com a saúde mental ainda na infância se refletem por toda a vida, permitindo uma vida adulta mais feliz. Olha, saúde mental, isso é um assunto, principalmente na infância, né? Na infância é fundamental a saúde mental? Na época da infância mesmo? Vocês concordam? Por quais motivos? Absolutamente. Acho que faz toda a diferença, né? A nossa vida começa lá na gestação, podemos assim dizer, né? Existem pesquisas que nos mostram que já temos memória lá atrás. Memórias boas e memórias ruins. Então, se a gente cuida da nossa saúde mental... Eu tenho um trabalho lá onde a gente está começando a trabalhar com os pequenos. Tem um trabalho com os pais e trabalhar com as crianças agora. E a gente percebe que as crianças, elas começam a enxergar a vida de uma forma muito mais feliz, elas conseguem administrar melhor os seus problemas, né? Elas conseguem, ainda por cima, administrar melhor as suas amizades, aquilo que está em volta. Então, se a gente faz esse cuidado, a gente já vai começando a tratar desde pequeno, e nesse cuidado a diferença ela é grande. Mas que cuidados seriam importantes para você cuidar na questão da mental da criança? Tem algumas atividades que são essenciais? Tem, doutor. Existe um estudo de uma psicanalista, a doutora Andrea Ladislau. Ela é carioca, ela sempre diz que na primeira infância, quando as crianças estão entre 0 a 7 anos, que as crianças demonstram sentimentos de raiva, como o senhor falou, de birra, de bater o pé. Então, é nesta hora, é nesse sentido em que as pessoas, principalmente as escolas, deveriam colocar como matéria a saúde mental. Porque para que eles estudassem
e ajudassem essas crianças a lidar com esses sentimentos para que não chegasse lá na frente como adolescentes que às vezes se Que tornam... a gente está vendo hoje em grande parte de São Paulo. Do Brasil, né? Eu falo porque eu só moro aqui, né? Eu tô morando aqui. Eu tô vendo um monte de molecada, rapaziadinha aí, difícil de lidar, né? Né, Sorainha? É difícil de lidar. E ela diz o seguinte, foi um estudo que ela fez, e esse estudo deu certo. Ela fez esse estudo em 2021, e ela constatou que essas crianças, essa população que foi tida para esse estudo, eles começaram a falar sobre o que estavam sentindo. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive uma paciente em consultório que ela chegou aos 5 anos com a seguinte questão. Tia, eu tenho uma dorzinha aqui que não passa. A minha mãe já me levou em 2 médicos. Mas quando eu respiro fundo, ela parece que some. E depois ela volta. E é uma dor muito grande. Essa menina, ela tinha muita tristeza, muita angústia. E, claro, ela não sabia verbalizar o que é angústia, o que é tristeza, o que é depressão. Uma dorzinha, né? É uma dorzinha. É uma dorzinha. E, geralmente, as dorzinhas não aparecem como um hematoma, um corte. É uma dorzinha que dói muito. Então, para que eu pedi, sim, também para que a escola me ajudasse. Eu fui até a escola para saber qual era o comportamento dela e o que fazia ela sentir essa dorzinha. E, na verdade, era insegurança. Era um sentimento de insegurança. Era um sentimento de insegurança. Então, eu acho perfeito quando a saúde mental está se aproximando cada vez mais dos pequenos. Exato. Porque os pequenos não têm um lugar de fala. E ainda vale lembrar que os pais hoje estão menos dispostos a ensinar os seus filhos a interpretar suas emoções. Porque hoje é muito mais fácil o pai dar uma tela, né? Isso sempre aconteceu, hein, Júnior? Sempre aconteceu. Eu fui vítima disso, eu tive que ter tratamento psicológico na minha infância. Sim. Porque eu era extremamente angustiado. Sim. Mas hoje a gente percebe que tá piorando, sabe? Então hoje se encontra mais refúgios. Na nossa época, né, eu falo isso porque eu não nasci de uma família estruturada. Né? Eu queria ter nascido, mas não nasci. Então tinha os conflitos dentro de casa, né? E meu pai e minha mãe também não foram aqueles do diálogo. Então a gente teve que lidar com isso sozinho. Só que hoje, por exemplo, a criança ela aprende a fugir dos seus problemas numa tela de celular. Sim. E aí o que acontece? Ela vai buscar as respostas que ela não tem dentro de casa nas suas próprias pesquisas, né? Então a gente vê aí esses casos de jovens, por exemplo, que recentemente tive a oportunidade de acompanhar de perto, né? O jovem que matou o pai, a mãe, a irmã, e os que mataram, enfim. Né? E você vê que quando você vai ver a história, quantas dores mal administradas levam a essas situações. Exatamente. Né? Gente, tá aí, ó, tá vendo? São assuntos como esses aqui que a gente procura sempre resguardar a atenção de vocês aí. Por exemplo, você vê que isso aqui é fundamental. Você vai trabalhar desde a infância a questão mental, não é? Poderíamos evitar tantos incidentes horrorosos no mundo. Pião, ó, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, já nós voltaremos aqui para falar mais de notícia aí, tá? Muito bem, minha gente, muito bem. Ó, vamos aqui uma outra notícia aqui já rapidinho. Vamos ver a participação da mesa e também quero aquela participação sua lá daqui a pouco, hein? Vamos ver aí. Rádio segue um dos meios de comunicação mais confiáveis. 100 anos após surgimento. Ao longo dos anos, o rádio proporcionou um acesso rápido à informação em tempo real, com uma cobertura profissional sobre os assuntos de interesse público. E se hoje essa rapidez é ainda maior, é maior graças à internet. A situação era bem diferente há 25 anos atrás. Gente, ô Patinha, você que é radialista, produtora, comunicadora, a gente sempre costuma dizer que o rádio ainda, eu acho que ele é o que menos se sente ameaçado com toda essa tecnologia com toda certeza. de internet,
de inteligência artificial, como comunicador, é o que você acha como radialista? Por quê? Você quer puxar a sardinha um pouco, né? Mas assim, ele absorveu muito bem tudo, né? A internet, até um pouco da TV, então ele vai absorvendo, porque tem várias coisas. Primeiro que o rádio é o companheiro, ele sempre vai ser o companheiro, não adianta. Então, ele vai sempre ser o amigo mesmo. Quem está do outro lado sempre vai ser seu amigo, né, no rádio. Tanto que a gente tem aquela coisa, né? Tô ouvindo rádio, eu tô conversando com o rádio. O comunicador está falando, eu estou falando. E para nós que trabalhamos, a gente estava até conversando aqui, é apaixonante rádio. Porque você mexe com o imaginário da pessoa, porque você tem essa coisa da ligação com a pessoa mesmo, dela te conhecer, dela pensar que você é da família dela. Você sabe disso, né? Quando chegou na rádio, parece que a gente é da família da pessoa, de tão próximo. E na questão do confiável é isso, porque ele já é confiável há muito tempo e continua sendo. Porque o comunicador que está do outro lado vai sempre ser a pessoa confiável para a pessoa. Ele sempre vai ser aquele que vai trazer a verdade para a pessoa. Ele foi o primeiro, né, a surgir como grande comunicação rápida mesmo, né? Sim, para todo mundo. Não tinha TV antigamente. Não. Tanto é que as novelas, diz que as novelas eram feitas no rádio. Todo mundo parava para ouvir. Sim. Não só as notícias do dia a dia, na rotina do ser humano, mas também como as novelas. As novelas faziam muito sucesso. Sim. E aí você falou do imaginário. É uma coisa que eu acho que é pouco hoje trabalhado, né? O imaginário da pessoa. Porque antigamente, na rádio, você não sabe quem é que estava falando. Sim. E uma vez eu levei um susto, com todo o respeito que Deus o tenha, com aquele, qual é o nome dele, aquele radialista famoso? Qual deles? O Carlos Alencar, como é que é? Barros de Alencar. Uma voz bonita. E a gente ficava imaginando aquele homem, minha mãe fala, um galã, minha mãe, que homem deve ser uma coisa mais linda do mundo. Ele nunca aparecia, um dia ele apareceu na TV. Quando ele apareceu, eu falei, ó, isso aqui é o Barros de Alencar. Minha mãe falou, cruz credo, o que é isso? Cruz credo, cruz credo. Então, a rádio também tem esse poder, né, do imaginário, de, às vezes, a voz bonita. Engana, hein? Mas, e a notícia rápida, né? A notícia rápida e com credibilidade. Com credibilidade. Eu acho que é isso que traz muito, porque lógico que a TV vai trazer também, mas o rádio, normalmente, ele traz essa coisa do peso, da responsabilidade de falar o que é verdade há muitos, mais de 100 anos, né? Então, ele já tem história, ele já tem essa bagagem, ele já tem essa credibilidade com as pessoas, então não tem como, não. A Rede Vida aqui começou com a rádio também, o seu João que começou com uma rádio e tal, e ele foi pegando um sucesso tão grande que depois eles começaram a comprar aí os departamentos para fazer também uma TV, né? O público é fiel, né, ao rádio? Muito. Eu vou contar uma coisa que vocês vão dar risada. Geralmente, mulher não confessa essas coisas, mas eu vou confessar, meu. O que você vai falar para nós aqui? Uma coisa assim, muito interessante. Eu sou uma palmeirense roxa. E aí... Isso é a confissão dela? Isso é a minha confissão, mas faz parte da minha confissão. Pode continuar. E aí, vou chegar mais perto, já que o senhor também é, né, palmeirense. Claro que sim. Então são 3, eu tenho que... Então vamos nós ficar temos nós 3, que né? belo trio aqui. Poxa, Não, eu sou Eu corintiana. posso, pode Graças a ser. Deus, vamos ficar por aqui. Que tinha é melhor nem dar audiência para eles, não. Vamos aqui. E eu tenho um apartamento na praia, eu subi, eu gosto de ouvir o bom e velho futebol. E eu gosto de ouvir pelo rádio. Mais do que pela televisão? Pela televisão. Sabe Mais por do quê? que pela televisão, Soraya? Mais do que pela televisão. Porque dá mais emoção. É mais Muito mais. Sabe por quê? Porque É. quando tem aquela bola que passa, você tá vendo. Passa e fala... Boa! Eu gostei dessa estranha. Muito bom. Soraya, Você bicho. vibra e você fala, então foi quase. Cara. Quando você vai ver, às vezes, o replay, a bola bateu lá não sei aonde, nem foi isso tudo. Mas às vezes você vai ver no rádio, ou você vai ouvir pelo rádio, você fala, já aconteceu. Eu tá indo embora escutando o jogo do Corinthians, mas é claro. Ah, meu Né, Deus. mas é claro. E tá super emocionante. No rádio tá emocionante. Tá. E na Nossa, TV aí tá quando parado. Você chega, você fala, meu Mas que Deus. joguinho isso xoxo. mesmo. Jogo chato no rádio tava verdade, tão o rádio faz isso. interessante. Vocês viram que agora tem muitos canais de televisões grandes que eles estão transmitindo jogos pelo YouTube, mas com a forma de transmissão, né, Da de rádio. locução de rádio. Sim, eu já percebi isso E aí. que tem 400, É, 500 muito mil legal. pessoas. Sim, porque é muito mais acho que é emocionante. muito Muito mais legal. emocionante. Muito mais Você gosta de emocionante. rádio? Então ele falou de YouTube, na verdade é interessante de voltar à questão do rádio, né? Porque eu nasci no interior, em Moarama, no Paraná, e a televisão chegou lá Paraná. na década de 70, né? Então até na década de 60 e começo da década de 70 lá era rádio, né? O rádio influenciou muito
a gente. Tinha uma radiodifusora que tinha na praça lá, transmitindo rádio, música o dia inteiro, mas enfim. Mas o mais interessante a gente pensar é que, primeiro, o rádio, além de ser companheiro, é companheiro para todas as horas. Você pode estar sem luz elétrica, se você tiver o rádio com pilha, ele está lá funcionando. Teu celular não vai estar, tua TV não vai estar, o rádio vai estar funcionando. E a outra coisa, antes da internet, a primeira rede mundial foi o próprio rádio. Porque, principalmente à noite, né? Você tem menos interferência à noite, eu lembro, a gente era criança, tudo. A gente ficava na sala, mexendo na radiola, tá certo? E você pegava ondas curtas, você pegava a BBC de Londres, você pegava o pessoal falando em japonês e tal. Então, era uma coisa fantástica. Já era, né? uma prévia daquilo que nós temos hoje. Daquilo que ia acontecer mais para frente. Verdade. Mas a Rádio 9 de Julho, onde nós trabalhamos, ela tem ondas curtas, né? Ainda temos. Nós temos o AM, temos as ondas curtas. Lógico que internet e tudo mais. Mas muita gente das ondas curtas manda mensagens pra gente quando conversamos sobre essa questão da rádio, TV, internet. Fala, aqui onde eu moro é um sítio que não pega internet. Eu estou escutando vocês pelas ondas curtas. Então, assim, as pessoas acham que porque a gente está nessa época de internet, todo mundo tem internet para ouvir e ver o que quiser. Não. O rádio das ondas curtas é o meu companheiro de todo mundo. De uma forma providencial, né? Domingo fui para Aparecida levar meu pai lá e a minha tia foi junto. E a minha tia é costureira. Então, ela passa o dia inteiro costurando. E o companheiro dela é a Rádio 9 de Julho. Ela escuta a programação inteira. Ela falou, não dá para assistir televisão, nada. Então, eu não tenho ninguém lá no lugar que ela trabalha. É ela, a costura e o rádio. O nome dela? Leni. Vamos mandar um beijo pra ela amanhã. E outra coisa, o padre agora vai falar desse produto aqui, mas eu queria falar só uma coisinha antes para vocês. Eu era um garotão, acho que eu devia ter 12 anos de idade. Foi a primeira vez que eu comecei a escutar rádio para valer. Clube dos Reis, Elvis Presley, Bee Gees, Beatles e Roberto Carlos. Olha! Nossa! Ei, rapaziada, a rádio é bom demais! Vamos a mais uma notícia aqui, gente. Pode colocar aí, vamos lá. Vamos ver. Tomar vinho faz bem para o coração mesmo? A relação da bebida com a saúde cardiovascular. Ô doutor, eu gosto muito de vinho, mas eu não tomo. Por um motivo muito simples. Já faz alguns anos eu percebi que eu tenho uma tendência a ter pressão que sobe. Eu tomo um golinho, e olha, como padre eu tenho que tomar todos os dias que eu vou celebrar, só que aquele com teor bem pequeno de álcool. Mas se a gente for brindar aqui, ó, vamos brindar aqui a Rede Vida, que é maravilhosa, os 28 anos dela, 29 anos dela, tá moçona já. Vamos brindar? Vamos. Você põe aquele cálice aqui pra mim com vinho. Eu gosto de um vinho seco, né? Tá. Eu tomo. Daqui a pouco eu começo a sentir... Não é moleza, não. Eu começo a sentir que a minha pressão tá subindo. Eu não posso tomar. Pô, aí o médico... Aí vem um cardiologista e fala... Toma vinho, um cálicezinho por dia, um pequenininho. Todo dia faz bem pra saúde. Pô, faz bem, mas não posso tomar. O que eu faço, doutor? Me ajuda, doutor. Essa é a beleza da medicina. Existe uma regra para todos. A gente tem que individualizar. Boa. Então você tem estudos que mostram realmente que o vinho tem efeitos benéficos. É para todo mundo? Não é. Então os grandes estudos, eles servem como um direcionamento, que é o correto. Entretanto, você tem que respeitar a resposta individual. Sim. Como é que você vai mandar, por exemplo, uma pessoa que é etilista e que já tem uma doença hepática, né, que está evoluindo para uma cirrose? Não, vai tomar vinho que faz bem para o coração. Não faz sentido. Isso né? aí, isso aí. Então, e na verdade não é o vinho, é a fruta. Então, a uva, a casca da uva, né, a uva tinta, a uva vermelha, ela é rica em antioxidantes, principalmente em polifenóis e resveratrol. E, na verdade, o que são os antioxidantes? O mecanismo ao qual o colesterol entra na parede do vaso sanguíneo e vai provocar a formação da placa de ateroma, que é aquilo que vai obstruir, provocar angina, infarto, AVC, etc., dependendo de onde está. O mecanismo antioxidante, ele inibe isso, porque a entrada do colesterol na parede da célula depende do mecanismo de oxidação do colesterol. Então, e além disso, esses polifenóis e resveratrol, eles ajudam a reduzir níveis do LDL colesterol, que é esse que vai entrar.
e aumentar o nível do LDL bom, do que é o colesterol bom, que é o HDL. Entretanto, então, essa ação benéfica é da fruta. As frutas vermelhas, elas são ricas nessas substâncias. Então, se você pegar todas as frutas vermelhas, aí você vai pegar a amora, você vai pegar a framboesa, você vai pegar a uva. E a nossa jabuticaba é que é a mais rica delas, porque ela não é vermelha, ela é até preta, ela é muito rica, mas quase ninguém come a casca da jabuticaba, deveria. Então, e por que o vinho? Porque para fazer o vinho você usa muito mais uva do que para fazer o suco de uva. Então a concentração é maior. Mas eu não gosto de bebida alcoólica, eu vou ter que começar a beber? Não. A recomendação é, se a pessoa já tem um hábito de usar uma bebida socialmente, enfim, uma bebida, se essa bebida for um vinho, ela vai ter benefício em relação a outras bebidas alcoólicas, já que o álcool não vai ter um benefício. Entretanto, a quantidade é aquilo, 1, 2 taças, por quê? Porque se você tomar mais, o efeito benéfico inverte. Você vai ter uma subida da pressão arterial e da frequência cardíaca. Quando você bebe pouco, você tem um efeito da vasodilatação. Então, a pressão arterial fica um pouco mais baixa, certo? Agora, se você criar um hábito de comer frutas, ter frutas vermelhas dentro da sua dieta e você tomar suco de uva, você vai ter benefício. Então, não necessariamente você passar a usar uma bebida alcoólica, tá certo? Já que o alcoolismo é uma doença no nosso meio bastante importante que destrói famílias, tá certo? Além da saúde de quem vai ser etilista. Existe uma cardiopatia, uma doença do coração, que é a miocardiopatia, que o coração enfraquece, dilata, que é a miocardiopatia alcoólica, tá certo? E a pessoa pode morrer disso, precisar de um transplante para isso. Então, na verdade, o benefício do vinho existe, tá certo? Eu até brinco, né, de maneira... Falo, olha, se vinho fosse ruim, talvez Jesus não tivesse escolhido o vinho, né? Para ter o maior simbolismo que existe, né? Mas, enfim, tudo tem que ser tomado conforme a pessoa individual conversando, quer dizer... As notícias, então, a gente outro dia tinha colocado isso isso aqui mesmo, doutor, que as notícias, elas têm que ser avaliadas, porque elas parecem ser genéricas, né? Por exemplo, vinho faz bem para o coração mesmo. Faz para quem tem uma saúde razoável que pode tomar o vinho. E saber tomar o vinho. Exato. Agora, pessoas como eu e outras pessoas, tem milhares de pessoas que não podem tomar vinho. Por exemplo, pessoa que tem o problema de gordura no fígado, né? Que tem essa, como é que chama o nome? A esteatose. Está muito alta. O que acontece? Não pode. Você vai tomar um gole, não pode. Eu não bebo, né? Mas eu tenho genética, minha família tem uma genética muito grande alcoólatra, então, de alcoolismo. Então, eu não posso. Você já, não é? Então tem casos e casos, então as notícias têm que ser bem apuradas também, né? O diabetes é ruim, a bebida alcoólica, enfim, aumenta o triglicérides, então tem uma série de coisas. Então isso tem que ser tomada uma decisão, tá certo? Quer dizer, eu achei que melhorar as notícias, olha. Para quem pode, quem tem a saúde XYZ, pode tomar que vinho faz bem. Agora, nem para todo mundo, né? Posso ficar sem, doutor? Posso ficar sem, hein? Vamos a mais uma notícia aqui? Vamos lá, põe ela aí, vamos embora. Hipnose pode ser mais facilmente realizada em algumas pessoas. Por outro lado, algumas parecem não serem hipnotizadas. Ô, Júnior, você é um homem que mexe com hipnose. Sou hipnólogo. É um hipnólogo? Eu não gosto dessas conversas, não, hein? Não gosto, não, cara. Padre, vamos fazer uma votação. Você É você. O senhor hoje aqui. Não quero saber dessa conversa aí. Tá? Na hora que você começa a olhar pra mim, que começa a querer fazer alguma coisinha com a sua mão, com o seu dedo, presta atenção nisso. Eu não presto atenção em nada. Põe óculos escuros. O que o senhor acha de... Não tem nada de nada. Eu já olhei, quando você fez isso aqui, já olhei o verde do Palmeiras, a ciência e espaço. Que conversa é essa? Quer dizer que a hipnose pode ser mais facilmente realizada em algumas pessoas? Padre, a hipnose, qualquer pessoa pode ser hipnotizada desde que ela queira. Então, desde que ela queira. Desde que ela queira.
Se uma pessoa falar assim, eu não acredito em hipnose, mas eu quero, ela vai ser hipnotizada. Se ela falar, eu acredito, mas eu não quero, ela não vai, porque não é um controle da mente. Eu não vou controlar a sua mente. Entendi. Então, muitas vezes no consultório, a pessoa fala assim, grava para mim ver depois o que aconteceu. Não, ela vai lembrar de tudo, ela pode interromper a qualquer momento, e vale ressaltar que a hipnose, em muitos casos, ela é muito eficaz, principalmente para tratamentos de vício. 93% dos casos em uma única sessão. É o que eu mais trato lá na minha clínica hoje, né? É a questão de fobia, mas também a hipnose, ela não serve para todos os tipos de tratamento, né? Existe tratamento específico, a hipnose, ela é recomendada. Até mesmo para as pessoas que têm ansiedade. Ano passado eu formei quase 180 dentistas que se formaram em hipnólogos para tratar pessoas que têm medo de dentista, para deixar elas calmas, hipnotizar para fazer o tratamento. Que bacana. Então, a hipnose hoje, para o senhor ter uma ideia, dentro da igreja ela está sendo muito usada. Você comentou que tem padres que estão fazendo cursos. Muitos padres estão fazendo curso para ajudar seus paroquianos, para tratar cura interior. Cura interior. Isso. Mas é um tabu que você já colocou aí, que eu acho que já não existe. A gente tinha um pouco desse receio de falar, pô, ele vai me hipnotizar, ou ele vai arrancar coisas de mim que eu não queria nem falar. E a gente tinha... Não, mas ele falou, você não vai falar, você está consciente também, Está consciente, né? E vale a pena também dizer que isso é um tratamento científico, né? Porque como usa muito a palavra regressão, né? Que significa voltar ao passado, as pessoas têm medo, eu vou voltar a vidas passadas. Não, isso não existe, não tem nada a ver. É um tratamento científico e muito eficaz. O nosso querido diretor aqui, uma vez ele foi hipnotizado aqui, o Rodolfo, foi hipnotizado, não foi? Você teve uma sensação boa? Foi bom, né? Eu lembro que você uma vez mostrou você sendo hipnotizado. Ele caiu assim, ó. Sim. O médico, o hipnólogo, como é que chama? O Hipnólogo segurou ele aqui assim, ó. Que ele caiu. E você consciente, né? Podemos fazer isso com o padre, se vocês toparem. Qual padre? Aqui tem o padre Juarez, tem o padre Zuqueita. Eu tô fora. Esse dia faltou esse dia aí. Gente, que pena. Olha, o programa, como ele começa a ficar legal demais, acabou o horário. Acabou. Mas assim, eu acho que esse é legal. O legal do programa também, né, Patinha? Aquela coisa do quero mais. Gostinho de quero mais. Quero mais. Isso é bom. Eu agradeço então muito aqui. Vamos ver a enquete aqui, ó. Você acredita que fazer piadas com Deus é blasfêmia? Olha, 94,7% diz que sim, tá? As pessoas em peso aí, os cristãos, acham que não convém não, tá? E apenas 5,3% diz que não, tá? Então, mas isso aí, eu acho que tem que entender bem isso aí, como foi colocado no início aqui, desde que você saiba brincar sem desrespeitar o sagrado, né? São questões que a gente pode falar do nosso cotidiano, que não tem nada a ver de desrespeitar a Deus. Foi isso que o Papa falou para os comediantes. Agora, comediantes que usa para denegrir a imagem de Deus, aí eu concordo também, mas a gente respeita. Doutor Marcelo, você vai voltar aqui com a gente, né, doutor? Só chamar quem está aí de volta. Legal, foi um prazer muito grande, Deus abençoe. Tá? Agradeço. Sorainha, Deus abençoe você. Obrigado, Padre. O Obrigado. senhor também, sempre. Obrigado, você é uma querida. Obrigada. Patinha. Rádio 9 de julho, todo mundo 11 horas, orando em família, Padre Marcos. E hoje? E hoje, daqui a pouquinho, tem missa lá na Paróquia Nossa Senhora da Lapa. Muito bem. Meu querido Júnior, Deus abençoe você. Sua vez, muito obrigado. Deus Tamo abençoe. junto. Gente, obrigado você pela sua participação também. Esse gostinho de Quero Mais com Bruce Springsteen, que Deus abençoe você, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.